Diz assim a palavra de Deus. Se você tem Bíblia na versão revista e atualizada, leia comigo, por favor, em voz alta, todos juntos. Mateus 11, de 16 a 19. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém. Podem sentar-se. Nesse texto que nós lemos, Jesus está revelando uma determinada atitude mental que caracterizava a sua geração. Ele diz que havia um espírito de insatisfação reinante no ar. E ele nos diz que um determinado grupo de pessoas, tendo sido expostos ao ministério de João Batista, que era austero, extremamente sério, comedido, um ermitão, um indivíduo de hábitos monásticos, quando João chega e prega e vive do jeito que vivia, eles olharam para João e disseram: esse é um doido, deve ser endemoninhado, olha a roupa dele, o jeitão dele, um comedor de gafanhoto e de mel, é um esquisitoide do deserto, um profeta completamente estranho. E o julgaram, e alguns foram ao extremo de dizer que o problema dele talvez fosse mais do que mental, fosse espiritual, talvez ele fosse possesso, tivesse um encosto, tivesse incorporado alguma coisa ruim. E aí Jesus diz: vem agora o Filho do Homem, venho eu, que não como gafanhoto e nem mel silvestre, que não me visto de peles de cabritos e nem de ovelhas, que não vivo no deserto, tenho hábitos sociais aceitáveis, me visto com roupa normal, bem tecida inclusive e bem costurada, que como, que bebo, que entro nas casas das pessoas, que falo com todo mundo, mas isso também não lhes satisfaz. Eles olham para mim e dizem: aí eis um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Aí ele disse: como é que eu vou comparar essa geração senão com um bando de meninos? Meninos que dizem: nós tocamos rock e vocês não dançaram. Mas depois nós olhamos se o negócio deles não é dançar, vai ver que eles querem chorar. Aí nós, ao invés de tocarmos rock, tocamos chorinho, ou tocamos então um fado português. E eles não choraram também, ficaram olhando chateados para nós. Esse é o tipo do pessoal que não quer se alegrar com quem se alegra e nem quer chorar com quem chora. É um pessoal radicalmente oposto a qualquer realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu tema hoje é o desafio de manter o crescimento numérico da igreja sem perder de vista a profundidade. E o que eu vejo acontecendo em volta é mais ou menos a mesma coisa descrita nesse texto do Evangelho. De um lado, a gente vê pessoas que parece que estão tristes tanto. De vez em quando eu encontro com alguns que eles olham para mim tão preocupados que a igreja esteja crescendo tanto, tão em pânico, e com isso tudo, e tal. O que será que vai acontecer no futuro? E agora? Essa massa incontrolável, o que a gente vai fazer? E assim, em pânico, perdidos. De um outro lado tem um grupo pulando de alegria, eufórico, olha só, e aí eles mostram para você os números estrondosos desse crescimento. Dentro de mais 15 anos, no mínimo, nós vamos ser maioria, nós vamos fazer isso, nós vamos aquilo, um triunfalismo enorme. E eu fico pensando que
Nós temos diante de nós uma situação de igual imaturidade, porque de um lado, ninguém jamais deveria ficar triste com o fato da igreja estar crescendo, porque a igreja está no mundo para crescer. E eu e você precisamos saudar esse crescimento, porque isso é obra do Espírito Santo. De um outro lado, nenhum de nós jamais devia cair no triunfalismo que só celebra números, sem ficar profundo e pastoralmente preocupado com a necessidade que esse crescimento não seja amorfo, não seja superficial, mas se traduza em profundidade de alma, de compromisso, de conteúdo, de tal maneira que nós não tenhamos apenas uma maioria evangélica no Brasil um dia, mas tenhamos uma maioria que mude a história do Brasil. Caso contrário, nós vamos ter uma maioria e vamos ter o Brasil igual. Assim como o catolicismo, que foi maioria a vida inteira e construiu uma sociedade miserável, nós não gostaríamos que a igreja evangélica fosse maioria para construir uma sociedade igualmente desgraçada e corrompida. Há uma constatação que é absolutamente necessária. É essa que nós temos feito e temos afirmado repetidas vezes: a igreja evangélica no Brasil é uma das que mais crescem no mundo. E glória a Deus por isso. Eu e você não sabemos o que é viver num país onde se prega e não acontece nada. No Brasil, graças a Deus, você prega e sempre acontece alguma coisa, e muita coisa acontece. Agora, de onde é que vem esse crescimento? Eu quero afirmar 6 pontos básicos de onde esse crescimento tem vindo. Em primeiro lugar, vem da ação esperançosa que a fé pentecostal trouxe ao povo. Durante anos, as igrejas históricas estiveram aqui, fazendo o seu trabalho, tentando evangelizar, ministrar, construindo hospitais, escolas e universidades, plantando igrejas. Cresceram, foram de alguma forma estabelecendo bases, estabelecendo fundamentos, mas não conseguiam explodir para dentro da grande massa do coração da sociedade brasileira, até que houve o advento da chegada do movimento pentecostal ao Brasil, que aproximou a fé do Evangelho ao coração do povo. Trouxe uma fé esperançosa num Deus vivo, que não está vivo apenas em confissão e em credo, está vivo na prática, que pode estender a mão e curar doentes. Por sua palavra são expulsos demônios, em seu nome milagres são feitos, com fé nele orações são objetivamente respondidas. E esta fé existencialmente penetrou aquilo que a gente poderia chamar de o veio mais fundo da alma da nação brasileira, que é essencialmente mística e que espera ser invadida de alguma forma religiosa, que tenha resposta para essa dimensão invisível da vida e que ao mesmo tempo é prática, porque se materializa na produção de resultados e de benefícios concretos para a vida das pessoas. E o que eu observo, por exemplo, é que não só os pobres, os simples, os despojados têm esse tipo de expectativa, mas até aqueles que pertencem a grupos mais elevados, que esperam ouvir uma mensagem mais articulada, mais concatenada, mais de alguma maneira produzida em termos de que ela tenha começo, meio e fim, mas eles não esperam que seja só isso. Esperam que esta mensagem também traga consigo essa dose profunda e essa vitalidade e essa certeza que afirma que o Deus que se prega está vivo. Há um mês atrás, ou um pouquinho mais, minha esposa e eu ouvimos em nossa casa, num almoço, da boca de um dos psicanalistas mais conhecidos deste país e de sua esposa, uma história impressionante, onde eles nos disseram: não são crentes, estão a caminho de o ser, estão abrindo o coração para Jesus. E ele e a esposa, lá em nossa casa, estavam nos dizendo
que há algum tempo atrás eles tinham tido uma experiência forte com a fronteira e com o limite do saber. E ela me disse que numa determinada madrugada em casa, sua filhinha foi levantada da cama, ameaçando se jogar pela janela. Ela disse que parecia que havia alguém puxando a menina para que ela se jogasse pela janela. Eu chamei meu marido, estava em outra cidade. Ele ficou me dando instruções pelo telefone, usando todos os recursos dele, de terapeuta e de psicanalista, de alguma forma tentando ajudar. E ela disse: nós esgotamos todos os nossos recursos, não havia nada que fizesse a menina parar de querer pular pela janela. Havia algo morbidamente atrativo do lado de fora da janela, desafiando-a a pular. E ela disse até que depois de 2 horas de luta, de angústia, eu extremamente impotente, olhei para o céu e falei: Deus tem que ter uma resposta para isso. E ela disse: então eu disse, em nome de Deus, que me deu amor pela minha filha, sai dela. E ela disse: aquela coisa saiu. E ela estava ali me contando a história, e eu contei 100 outras histórias para ela. E depois pusemos as mãos sobre eles e os vimos, e ela especialmente, se derramar num choro ali. Tem falado conosco sempre. Hoje eu recebi um telefonema deles, um recado. Ele vai estar lançando um livro novo amanhã, queria que eu fosse ao lançamento. Eu falei: eu estou aqui, não posso ir, mas estou mandando um representante. Ele está no caminho, na boquinha de abrir o peito para Jesus, e quando ele abrir, vocês vão ver o estrondo, porque é um desses peixões maravilhosos que quando caem na rede fazem um tibum tremendo no mar. Segundo lugar, esse crescimento vem da proximidade litúrgica, dessas manifestações de fé em relação à realidade brasileira. Ou seja, não só a fé pentecostal trouxe uma mensagem viva de um Deus que intervém, mas ela ajudou a criar uma liturgia mais próxima da realidade da sociedade brasileira, mais livre, mais aberta, mais solta, mais alegre. Hoje, você que está aqui, que é metodista, presbiteriano, episcopal ou luterano, que já experimenta na sua comunidade uma liturgia mais aberta, saiba que você deve isto fundamentalmente ao movimento pentecostal, que foi quem abriu a possibilidade de que o povo falasse, pulasse, dançasse, se expressasse, gritasse, se fizesse ouvir, ainda que fosse para dizer aleluia, e parar sua pregação no meio, aleluia. Mas não somente isso, ritmos novos foram trazidos para dentro. O baião, o samba, o bolero, agora o rock, o rap e vários outros ritmos que estão aí. Amanhã de manhã o pastor Ezequiel vai estar aqui falando algumas coisas extraordinárias sobre invasões da igreja dele com ministérios criativos em situações dantes impensáveis. Mas essa de culto, de expressão, tem sido algo absolutamente contagioso quanto a fazer a igreja crescer imensamente, a se tornar um lugar atrativo para os que chegam. E aqui eu queria dizer uma coisa. Alguns mais sofisticados acham que cultura brasileira é apenas aquilo que, quando eles ouvem, lhes agrada. Então eles ouvem Milton Nascimento, e dizem: isso aqui é cultura brasileira. Chico Buarque de Holanda: isso aqui é cultura brasileira. Caetano Veloso: é cultura brasileira. Aí quando eles ouvem Chitãozinho e Chororó, eles dizem: isso aqui é breguice. Aí Leandro e Leonardo: é breguice. Alguns, quando me ouvem dizer isso, dizem: eu queria descobrir essa igreja evangélica brasileira tão contextualizada assim. Eu digo: é porque você só chama de contextualização aquilo que agrada o seu ouvido. Mas se você for no meio das comunidades aí estourando no Brasil inteiro, você vai ver que pode até não agradar o teu ouvido. Pode ser ranheta, pode ser brega, mas tem tudo a ver com aquilo que a sociedade em volta dessa comunidade chama de gostoso. E vai explodindo. E são essas as coisas que mais explodem
Há cantores evangélicos aí que cantam músicas que você talvez chame de brega para o gosto da classe média, mas estão vendendo 1 milhão, 1,5 milhão de cópias por ano, fazendo o Caetano Veloso e o Chico Buarque de Holanda babarem de inveja do lado de fora. Isso é explosivo, contagiante. Terceiro lugar, esse crescimento vem da descentralização evangelística, ou seja, é o povo que faz a igreja crescer. Não é um projeto num gabinete, não é um pastor, não é alguém contratado para pregar e trazer pessoas a Cristo. É todo mundo levando ao extremo o exercício do sacerdócio universal dos crentes, não só quanto a orar, mas também quanto a proclamar e aproximar os perdidos de Deus. E mais, em quarto lugar, vem da consciência de batalha espiritual que gera agressividade espiritual em relação a manifestações religiosas que em outros segmentos são entendidas apenas como cultura. Isso é o culto a Iemanjá, aos Exus, aos orixás, aos pretos velhos. Mas esses irmãos não respeitam antropologicamente esses cultos. Eles olham para isso e dizem: sai, em nome de Jesus, porque sabem que ali dentro que há é manifestação demoníaca que não pode ser tratada com condescendência, é maligno mesmo. Em quinto lugar, vem da proximidade entre a agenda do púlpito e a agenda do povo. Ou seja, o púlpito acaba tratando de uma maneira ou outra, às vezes de modo extremamente raso e superficial, mas trata e toca na temática das pessoas, da vida, de onde os dramas de cada indivíduo acontecem, que são mundos povoados por espíritos malignos, ou por vícios, ou por maldições, ou por enfermidades, ou coisas do gênero que se encrostam na consciência dos cidadãos do Brasil e que só são devidamente tratados quando são enfrentados, dando nomes a esses fantasmas, e quando essas coisas são de alguma forma exorcizadas do coração desses que são aflitos por elas. E em último lugar, vem de uma profunda afirmação do valor da oração como veículo direto de comunicação com Deus. O que mais me impressiona, visitando esses amados irmãos e irmãs, é a ênfase fantástica na oração. Às vezes, eu tenho me dado ao luxo de entrar em um lugar pobre, como por exemplo Vigário Geral, favela no Rio de Janeiro. Você pode ir a qualquer hora do dia, na maior parte das igrejas evangélicas ali dentro daquele lugar, que você vai encontrar no mínimo de 7 a 10 ou 12 senhoras com um cocozinho na cabeça e joelho no chão, chorando, pedindo a Deus misericórdia por traficantes, por viciados. Aí eu chego ali, eu me sinto humilhadíssimo. Aquelas heroínas que Deus conhece o nome, gente que não cessa de falar com Ele de dia e de noite, monstruosamente gigantescas diante de Deus em oração. E aí você pergunta: por que será que as coisas crescem? Crescem, meu irmão, minha irmã, por causa desses cocós santos que não cessam de se apresentar quebrantados diante de Deus de dia e de noite. Agora, a minha pergunta é: por que essa igreja que cresce tanto não consegue produzir profundidade em si mesma? Por que ela consegue se espraiar de maneira fantástica, mas até aqui parece não ter conseguido aprofundar a palavra em si mesma? E há 4 razões básicas que eu queria dar para nós não nos alongarmos demais. Em primeiro lugar, porque ela tem na inteligente, porém ineficaz experiência protestante uma referência negativa a ser evitada. Ou seja, o raciocínio é o seguinte: ora, se o pessoal que é inteligente, que pensa e que sabe das coisas, não consegue produzir nada eficaz, então esse pessoal não está com nada.
Em outras palavras, eu tenho medo de ficar igual a eles. Ou seja, a referência que eles têm de saber é improdutiva demais para ser desafiante. E aí, fica-se com medo de embarcar nisto, porque sabem que o fim é a aridez total e a inoperância. Falta uma referência que concilie, de alguma forma, saber, profundidade, com intrepidez e intensidade, que faz as coisas acontecerem para o lado de fora. Faltam aquelas referências que nos grandes avivamentos de todos os tempos estiveram presentes. Ou seja, uma figura tipo Paulo, que encarna esse projeto teológico, doutrinário, filosófico, reflexivo, mas que também sabe dizer: sai dela em nome de Jesus. Mas que também vê um homem, diz, e vendo Paulo que possuía fé para ser curado, disse: apruma-te sobre os teus pés, e ele foi curado. Falta essa possibilidade de fazer síntese, de tal maneira que a inteligência e a profundidade não sejam sinônimos de inoperância e ineficácia, mas se tornem uma referência a ser ambicionada, almejada, uma profundidade a ser buscada. O mesmo se poderia dizer de Lutero, que era teologicamente profundo e douto, mas a sua mulher diz que algumas vezes ela o ouvia orando atrás das portas do seu quarto, clamando diante de Deus como um leão rugindo, e que às vezes o homem falava em línguas e profetizava. Meus irmãos luteranos parece que não andam lendo muito essa parte da biografia de Lutero. Ou de John Wesley, que era teologicamente profundo, socialmente comprometido e lúcido, espiritualmente intenso, de maneira que não só era homem de muita oração, mas ele começou a se assustar quando percebia que pregava e as pessoas caíam no chão grunhindo. Ele disse: será que tem alguma coisa errada com a minha pregação? Era o poder de Deus sendo liberado com uma força enorme sobre aqueles que o estavam ouvindo. Ou mesmo se diz de Finney, que era advogado, mente lúcida, articulada, teologicamente vívida, pronta, profunda, mas que prega com unção e pede diante de Deus sempre que renove essa unção sobre a sua própria vida e experiência com Deus. Terceiro lugar, porque a falta de apetite reflexivo do povo dá muito menos trabalho ao líder, que não precisa ser tão docente, tão pedagógico, tão estudioso. É muito mais fácil para ele, ao invés de ensinar a palavra, se transformar num animador de auditório, num gugu evangélico, num Silvio Santos evangélico, não é? Está cheio de gugu por aí. Aí o indivíduo começa o culto, aquela vai para um lado, vai para o outro, uma guguzeira tremenda, mas não sai palavra, de jeito nenhum. E outro dia até eu me deparei com uma situação engraçadíssima. Eu estava sentado num púlpito esperando a hora de pregar, e o dirigente da igreja muito grande, estava ali dirigindo o culto para um lado e para o outro, e o povo gargalhando, ele uma piada atrás da outra, uma piada atrás da outra, aí vai, cantava um hino, acabava um hino, mais uma piada, e o povo, isso é uma comédia, o indivíduo, né? Ele faz assim o Chico Anísio virar triste, o Jô Soares desagradável, se o Gugu então uma freira comportada perto dele, e ele vai contando aquelas histórias engraçadíssimas. Aí um colega dele sentado ao meu lado vira para mim assim, rindo, olha para mim e diz o seguinte: fulano é uma figura, né, reverendo? Uma figura ruim de pregação até não poder mais, mas um excelente animador de auditório. Eu ali falei, eu pensei que ele estava de brincadeira. Eu falei: desculpa, o que foi? Eu não entendi.
falando ruim de pregação, mas excelente animador de culto, é uma maravilha. Agora, isso tem a ver com o fato de que, por natureza, nós não somos um povo reflexivo. Nós não gostamos muito de pensar. E aí, essa inapetência reflexiva, essa falta de apetite e de desejo reflexivo, casa-se perfeitamente bem com um projeto de liderança pastoral preguiçoso. Porque dá muito menos trabalho se tornar animador de auditório, gugu evangélico, do que mestre na palavra e pastor de almas que ensina a palavra para o povo. Não tem a menor dúvida disso. E em quarto lugar, porque faltam referenciais e referências claras de ensino profundo, conforme eu já lhes disse há pouco, que se conciliem com a aplicabilidade de uma unção incontestável na vida, seja na vida de uma pessoa, ou sejam referências comunitárias, ou seja, igrejas que conciliem isso de maneira tão equilibrada que possam se transformar em grandes referências de como fazer crescimento estrondoso acontecer com profundidade simultaneamente. Agora olha aqui para mim, tudo isso que eu estou fazendo aqui é uma grande introdução para chegar onde eu queria chegar. Agora, o encerramento dessa introdução é mais curto do que a introdução. Mas, de fato, é isso que eu quero que você preste atenção. Qual é a proposta bíblica de integração, de crescimento e profundidade? Quais são os modelos e as experiências bíblicas que a gente pode dizer aonde um crescimento tremendo foi integrado com profundidade? Eu quero apresentar aqui dois modelos e duas experiências, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos comigo. Atos dos Apóstolos, abra no capítulo 8 de Atos, para nós vermos a primeira experiência de um modelo que explode evangelisticamente falando. Esse modelo aqui quase virou sincretismo cristão. É uma expansão, uma explosão evangelística que acontece da noite para o dia, e a igreja cresce tanto que corre o risco de perder seu conteúdo, sua consciência, sua natureza. Mas Deus intervém e corrige o rumo. Nós estamos falando do projeto de evangelização em Samaria. Vocês sabem que depois da morte de Estevão, houve uma perseguição contra a igreja, e muitos daqueles que eram os discípulos de Jesus em Jerusalém foram dispersos pelas cidades em volta. E um desses que foi disperso, que desceu evangelizando, falando de Jesus, foi Filipe, que era um dos diáconos da igreja em Jerusalém. Quando ele chega em Samaria, ele começa a pregar a palavra de Deus com graça e com o poder do Espírito Santo, de tal maneira que, diz a palavra de Deus, os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquele lugar, diz o verso 7. Aí a igreja em Jerusalém ouve dizer daquele evento extraordinário do que estava acontecendo em Samaria. No meio tempo, diz aqui entre os versos 9 e 13, que um dos homens que bem representava o tipo de espiritualidade do local era esse Simão o mágico, que começa a ver os milagres que Filipe fazia, as curas extraordinárias. E ele mesmo, que era considerado um grande vulto espiritualmente, um mago, um bruxo samaritano, com toda sorte de esperteza espiritual, quando ele vê aquela manifestação, ele discerne que era um poder maior do que o dele. E ele mesmo se aproxima da igreja, se aproxima de Filipe e desses novos convertidos. Ele é batizado e acompanha Filipe de perto, diz o verso 13, extasiado com os milagres que eram realizados. Aí chega o grupo de Jerusalém. Pedro e João são enviados ao local.
Quando Pedro chega ali e começa a conversar com as pessoas, percebe que elas estão absolutamente cruas na fé. Elas tinham ouvido de Jesus. Jesus é um grande poder, um poder maior do que os poderes dos espíritos que os oprimiam. Eles se sentiram libertos de forças espirituais e viram milagres acontecer, mas eles não sabem mais nada além disso. Eles não sabem nem quem é o Espírito Santo. Aí Pedro e João começam a ministrar a palavra, oram sobre eles para que eles recebam o Espírito Santo. Simão, o mágico, quando vê que quando Pedro e João impõem as mãos, o Espírito Santo é concedido às pessoas, ele diz: puxa, que coisa maravilhosa, eu também queria esse poder. Aí chama Pedro num canto e diz: quanto custa? Aí Pedro diz: o que, Simão? Quanto custa? Pedro diz: o que? Esse carisma. Passa para mim e eu pago por fora. Não precisa nem passar recibo. Eu só quero é ficar com esse poder na minha mão também, para que aquele sobre quem eu imponho as minhas mãos fale em línguas, profetize e tenha todas essas manifestações extraordinárias. Aí Pedro olha para ele e diz: olha, seja o teu dinheiro contigo para a perdição. Passa-lhe um sermão que é mais um sabão do que qualquer outra coisa. Aí ele entra em pânico e diz: orem ao Senhor por mim, para que tudo isso que vós dissestes não sobrevenha sobre mim. Agora, em que essa experiência aqui nos pode ser útil hoje no Brasil? Em primeiro lugar, eu lhes disse que se trata de um modelo que quase virou sincrético, quase se transformou num sincretismo. Vocês sabem o que é sincretismo? Sincretismo é alguma coisa que funde concepções, visões, pré-compreensões religiosas de natureza distinta e às vezes até divergente. É quando você tem uma visão cristã, por exemplo, penetrada por visões pagãs. Isso é sincretismo. Quando você tem uma amálgama de religiões, de visões, de filosofias contraditórias, mas que na cabeça e na vivência de alguém se tornam coisas conciliáveis, ou seja, se torna um terceiro produto em função do qual se vive agora, ainda que abandonando as partes essenciais e originais que contribuíram para formar essa coisa aqui. Isso é sincretismo. Agora, o que nós temos em Samaria é inicialmente uma ação evangelizadora explosiva, extraordinariamente explosiva. E como é que isso acontece? Acontece através de um ministério leigo. Verso 4 diz que são os dispersos, e entre eles Felipe, que vai lá, é gente do povo, pregando ao povo. Não são especialistas, é gente cheia do Espírito Santo, tomada pela obsessão de falar de Jesus. Em segundo lugar, tratava-se de um evangelismo carismático. Versos 6 e 7 nos dizem que as multidões estavam ouvindo o que Filipe pregava e vendo os sinais realizados. Ou seja, não era apenas evangelismo que verbaliza algo. Algo é dito, algo é pregado, algo é proclamado, mas algo é manifestado também. Há sinais que confirmam esta palavra. Por isso eu lhes disse que se trata de um evangelismo carismático. E em terceiro lugar, verso 8 diz que se tratava de uma ação evangelizadora extremamente alegre. Ou seja, havia esse gozo, essa pujança, essa possibilidade de se dançar de alegria com o que estava acontecendo. Todavia, esse projeto corria dois riscos. O primeiro era o de ser paganizado pela pressa demasiada. Verso 12 diz que esse pessoal que ia sendo exorcizado de espíritos malignos ia logo sendo batizado. Havia muita pressa no caminho. Aceitou Jesus, aceitou. Quem é o Senhor agora? É o Exu Caveira? Não, não é mais. Quem é? É Jesus, então batiza. Que o indivíduo sabe só que tem um poder maior do que o do Exu, mas ele não sabe mais nada sobre esse poder. Não sabe quem ele é, não sabe como ele ensina a viver, não sabe mais coisa alguma. É apenas mais um poder, o maior de todos talvez. Segundo lugar,
corria o risco de ser paganizado pelo sincretismo espiritual, que é bastante bem ilustrado pela fé de Simão, o mágico, acerca do qual se faz descrição do verso 9 ao verso 24, aí no capítulo 8 de Atos. Como é que é a fé desse Simão, o mágico? Em primeiro lugar, ela é caracterizada pelo fascínio do poder, diz o verso 13. Ou seja, ele tem essa fascinação tremenda por manifestações extraordinárias. Ele dedicara a vida dele toda a esse elemento místico, e agora ele encontra outro que é igualmente místico, mas mais poderoso do que tudo que ele conhecia antes, e ele fica fascinado pelo poder. Segundo lugar, era um fascínio do controle sobre o dom, diz o verso 8, o que é uma maneira bastante pagã de ver espiritualmente as coisas, porque o paganismo é que ensina que você tem controle sobre dons. Você, de alguma forma, mexe botões, fala palavras mágicas, aciona determinadas vibrações e faz com que as coisas aconteçam. É uma mágica. E é isso que Simão realmente gostaria de ter, o poder sobre o dom do Espírito, diz o verso 18. Em terceiro lugar, a ideia pagã de que o dinheiro compra tudo, até bênçãos, diz o verso 18. Ou seja, sempre que você ouvir essa ideia de que o dinheiro é alguma coisa que, se eu der para Deus, eu estou de alguma forma vendo Deus obrigado a me fazer favores extraordinários, saiba, há uma dose forte de paganismo atrás disso. Deus tem prazer na minha fidelidade. Eu contribuo com a obra de Deus porque Ele é meu Deus. Agora, meu espírito tem que ser o de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu sirvo a Deus por nada. E o meu dinheiro não obriga Deus a nada, é meu privilégio dar. Em quarto lugar, vem a visão fetichista acerca dos portadores da palavra. Ou seja, esse homem, Simão, que tem visão pagã, ele olha para Pedro e João de maneira igualmente pagã, como se eles fossem portadores da palavra, como se eles tivessem poder sobre a palavra, como se de alguma forma eles funcionassem no mundo espiritual, assim como um bruxo funciona numa vila, ou de alguma forma um pajé numa tribo indígena. Porque depois que Pedro diz, olha, o Senhor não vê o teu coração reto, e os intentos do teu coração são pervertidos, ele volta-se para Pedro e diz, roga por mim para que isso não aconteça. Ou seja, retira a maldição, vira tua boca para lá, tira essa mandinga de sobre de mim, não é? Essa urucubaca cristã. Se o espírito é esse. Então vocês viram como é que às vezes um movimento de evangelização extraordinário começa a ser penetrado por sincretismos e por paganismos que vão minando os conteúdos sadios da fé. Agora, aquela experiência de Samaria, que podia se ter transformado no primeiro manifestar de uma fé cristã sincretizada e paganizada no planeta, foi salvo por causa de uma intervenção apostólica. E que intervenção é essa? Que aproveita o crescimento, que aplaude o crescimento, que se alegra com o crescimento, que celebra o crescimento, mas que não se satisfaz só com o crescimento e quer aprofundar as coisas. Há 4 características dessa intervenção apostólica. Em primeiro lugar, eles se manifestam como um segundo time que chegou para passar o pente fino. Diz o verso 14. Está lá, Filipe mandando chumbo, mandando ver. Na linha de frente, agora vem esse segundo time que passa esse pente fino. Vamos ver o que tem aqui. Que tipo de fé é essa? Que natureza de fé é esta? Segundo lugar,
Um segundo time que se concentrou na ação pastoral. Dizem os versos 15 e 14, de olhar para as pessoas, falar com as pessoas, fazer perguntas às pessoas, ouvir que tipo de fé as pessoas têm, o que elas receberam, o que elas não receberam, o que elas sabem, o que elas não sabem, orar por elas para que recebam o Espírito em profusão. E em terceiro lugar, um segundo time que corrigia distorções. Entre os versos 20 e 23, vê-se Pedro corrigindo Simão e a sua teologia pagã. E em último lugar, um segundo time que aprofunda o ensino. Verso 25 diz que eles ficaram ali testificando a palavra, colocando a palavra para dentro. Aqui a gente vê que é absolutamente possível ver essa expansão extraordinária acontecer. E ainda assim, uma intervenção que traga a fé para o coração da alma dessa igreja nascente. Segunda experiência que eu quero mostrar está aqui em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 11. Abra aí comigo no capítulo 11, por favor. Historicamente falando, o que acontece aqui no capítulo 11, apesar de ser algumas páginas depois do capítulo 8, aconteceu praticamente de maneira simultânea. Porque vocês veem, no verso 19, está com a Bíblia aberta? Quantas Bíblias estão abertas aqui? Eu quero ver. Você trouxe a Bíblia, não traga só para marcar o seu assento. Por favor, abra a palavra. Ela tem outras utilidades. Além de ser para reservar o seu assento, quando a gente lê, faz bem a alma. Certo? Então, abra a palavra em Atos 11. E veja só o verso 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam e foram até a Fenícia. Ou seja, aquele capítulo 8, que conta a história de Filipe indo a Samaria, entre aquela história e essa outra, algumas outras narrativas, mas historicamente falando, essa que nós vamos ler aqui é simultânea àquela. Aconteceu paralelamente. É o mesmo grupo. Um vai para Samaria, outro vai para Fenícia, entra na Síria, começa a pregar. E aí o que acontece? Acontece que eles pregam pela primeira vez a palavra para fora da comunidade de Israel, pregam em grego, um grupo que entende grego responde, uma multidão se converte, milagres acontecem, aí a igreja fica ouvindo o que está acontecendo, outra vez manda o segundo time, manda Barnabé. Aí Barnabé vai lá, e Barnabé era gente boa, gente boa, gente boa. É o que diz a palavra, gente boa. Aí chega Barnabé, olha que coisa linda que está acontecendo aqui. Aí, mas isso aqui é muito para mim. Eu preciso de ajuda. Vocês ficam aqui um pouquinho, podem mandar a brasa. Prega mesmo que eu vou chamar ajuda ali. Aí ele vai a Tarso, encontra Paulo. Você vem me ajudar. Aí lá vão os dois. Pente fino, ensina a palavra e tal, aprofunda, um ano ali, aí um processo extraordinário se deflagra, uma igreja sólida e sadia começa, e que acaba despedindo Paulo e Barnabé para evangelizarem o mundo todo. Agora, como é que isso acontece, gente? Quais são as grandes marcas desse modelo perfeitamente equilibrado? Em primeiro lugar, também tratou-se de uma ação leiga, diz o verso 19. É o mesmo grupo de gente do povo, gente simples. Não são especialistas, é gente apaixonada por Jesus que vai e prega. Em segundo lugar, trata-se de uma comunicação culturalmente ajustada, diz o verso 20. É gente que fala de um modo que as pessoas entendem, falam a língua do povo. Em terceiro lugar, é uma ação encharcada de unção, diz o verso 21. Não só eles pregam, mas a mão do Senhor estava com eles. Em quarto lugar, é uma ação que resultou em multidão de convertidos, diz o verso 21. Muitos crendo se converteram ao Senhor, porque crescimento numérico é também alvo bíblico da evangelização. E em quinto lugar, uma ação que se faz acompanhar de profunda referência de caráter, dizem os versos de 22 a 24, quando falam de Barnabé. O que se diz de Barnabé aí? O que se diz?
Porque ele era homem o quê? Não, veja o que está dito aí, não adivinhe não. O que está dito aí? Barnabé era homem o quê? O que ele era? Ele era homem. Mais uma vez, por favor. Barnabé era homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? Era homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Então vejam que se trata de uma ação que se faz acompanhar de profunda referência de caráter por parte do líder. E aqui é maravilhoso, porque se diz que ele é bom e é cheio de fé e do Espírito Santo. Hoje em dia a maioria das pessoas boas que eu conheço não são cheias de fé. Se ele é bom, ele é bom, ele é bom, mas não tem visão nenhuma. É bom, bom, bom. Não tem fé. Às vezes eu conheço uns que são cheios de fé, mas não são muito bons. Isso é fé, a gente vai, mas sai da frente. Se você ficar na frente dele, ele te come vivo. Cheio de fé, mas não é bom. E às vezes eu conheço uns que são cheios do Espírito Santo. Cheios. E alguns até que são cheios do Espírito são bons, mas nem sempre tem muita fé para olhar para frente e dizer para ali que eu vou. Às vezes eu vejo gente cheia do Espírito Santo fechada em casa, de pijama. Isso é um santo. Porque eu gosto desse homem aqui é que ele é bom, cheio de fé, coisa maravilhosa. E mais ainda, é uma ação que contou com um segundo time que aprofundou o ensino. Versos 25 e 26, Barnabé e Saulo, que por todo um ano ensinaram aquela igreja. Em sétimo lugar, conciliou carisma e preocupação social na mesma agenda. Vejam aí, versos de 27 a 30, você já viu como esse profeta que aparece aí, não profetiza só dizendo, você vai fazer uma grande viagem, o Senhor será contigo, Ele vai te levar para umas férias maravilhosas, onde você vai encontrar um homem de Deus, que vai te dizer, Deus te abençoe. Não é? O que eu gosto desse carismatismo aqui, desse profeta, é que ele é carismático mesmo. A barba dele está pegando fogo. É cheio do Espírito Santo. Agora, a profecia que ele faz tem a ver com a terra, tem a ver com a vida dos outros. Vai vir fome sobre o mundo, e é melhor fazermos alguma coisa para socorrer os necessitados. Você já ouviu na sua igreja alguma profecia a esse respeito? Se algum profeta que chegou lá, se assim diz o Senhor, abram os vossos olhos para verdes os miseráveis da favela ao lado. Você já viu? Eu nunca ouvi. Eu só tenho ouvido profecia diferente. Então o Senhor vai te dar um Mercedes, o Senhor vai te dar um, sei lá o que, um Suzuki agora, né? Ou isso, aquilo, e vai. A profecia de compaixão quase não ouço, de misericórdia. O que é lindo nessa profecia aqui é que ela é solidária. Isso é um carismatismo perfeito para país onde há miseráveis. Há fome no mundo e Deus quer levantar vocês para fazerem alguma coisa a respeito. E mais ainda, é uma experiência comunitária que conciliava ensino e carisma. Capítulo 13, veja aí, verso 1, diz que havia naquela igreja o quê? Profetas e mestres. Eu gosto disso. Tem profecia, tem coração, tem santo transe espiritual, tem emocionalidade, tem o lado místico, e tem o ensino, tem o estudo, tem a palavra, tem a lógica, tem a administração que diz uma coisa depois da outra. E por último, é uma visão comunitária que se via a serviço do mundo sem Deus. Aí no capítulo 13, de verso 1 ao verso 3, se diz aqui que esse pessoal pega o que eles têm de melhor na igreja deles e entregam para o mundo. Com isso, nós aprendemos aqui no Novo Testamento
que crescimento numérico não é inimigo da profundidade. Você pode ter as duas coisas acontecendo. Talvez a sua pergunta seja: e aí? O que isso tem a ver comigo? Para concluir, eu quero apenas fazer 8 desafios a você. Quando eu falei isso, ele quase teve um infarto ali, viu? Eu só fazer 8, ele estava com a boca aberta assim, ó. Aí me olhando, quando eu falei, quero fazer 8 desafios a você, ele quase engole a língua, coitado. Traduzindo tudo isso em princípio que você vai levar para casa. Primeiro, estimule a ação leiga na sua igreja. Acabe com essa história de que igreja cresce se tem um pastor que sabe das coisas. Igreja cresce quando o povo de Deus está cheio do Espírito Santo e tomado pela obsessão de falar de Jesus. Então, se você é pastor, volte para a igreja e daqui para frente inicie uma grande mobilização de liberar o povo de Deus para ser povo de Deus, para exercer seu sacerdócio universal, para orar com doentes, para expulsar demônios, para falar de Jesus, para consolar enfermos, para visitar doentes, para ir aos cárceres. Enfim, desafie o povo de Deus a ser povo de Deus no mundo. E se você não é o pastor, saia daqui hoje, encontre com o seu pastor ali na porta e diga: pastor, estou abrindo a minha primeira igreja, em nome de Jesus. Se ele ficar chocado, diga para ele vir falar comigo depois. Pode dizer para ele: estou saindo e estou começando. Não está saindo da igreja dele não, você continua debaixo do pastoreio dele, mas não precisa pedir licença para começar a igreja. Igreja começa aonde 2 ou 3 se reúnem em nome dele, para orar, para ministrar. Aí começa a igreja. Segundo lugar, reestude toda a sua comunicação. Veja se você está falando alguma coisa que é inteligível do lado de fora. A gente tem que aprender desesperadamente a falar muitas línguas, não apenas espirituais. E eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, como diz Paulo. Ou seja, se você quer fazer de alguma forma a mensagem que você prega atingir as pessoas, reestude completamente a sua comunicação e pergunte se a maneira como você fala, o que você diz, o modo como você se articula, tem alguma coisa a ver com as pessoas que você está querendo atingir. Em terceiro lugar, sonhe com muita gente vindo para o Senhor. Gente, sonho é algo extraordinário. Eu nunca vi ninguém ter uma igreja que cresce e que tenha sonhos pequenos. Nunca. Então, se você quer ver a obra de Deus se expandir no seu ministério, sonhe com muita gente vindo ao Senhor. Em quarto lugar, acredite na realidade diferenciadora da unção. Acredite que uma coisa é pregar um sermão bonitinho, outra coisa é pregar um sermão ungido. Uma coisa é falar do Evangelho, outra coisa é anunciar o Evangelho no poder do Espírito Santo. A diferença é brutal. Em quinto lugar, faça a sua ação ser acompanhada por generosidade e por caráter. Ou seja, tudo que você fizer, mostre essa atitude de gente boa, cheia de fé e do Espírito Santo. Peça a Deus para dar a você um coração bom e generoso e misericordioso e compassivo e humano e santamente atraente e cheio de unção. Não há nada mais fantástico do que bondade ungida. E em sexto lugar, enquanto você prega e cura doentes, expulsa demônios e profetiza,
lembre-se também dos pobres. É igualmente ungido, tão ungido quanto pregar, expulsar demônios, curar doentes e profetizar, é socorrer pobres. Isso é carisma também, é graça. E por último, abra espaço para haver equilíbrio entre ensino e carisma no seu ministério. Abra espaço para a intuição, abra espaço para o coração, para a emoção, e abra espaço para a reflexão, para o pensar, para a teologia, para a articulação. Tente ver se essas coisas se afunilam na sua vida. Se não se afunilarem na sua vida, mas abre espaço para elas na sua igreja. E eu disse que era por último, mas não é por último não. Tem um último ainda depois do último. Jamais pense que o Espírito Santo planeja confinar os melhores dons à igreja. O Espírito Santo quer que a igreja ofereça o que há de melhor a esse mundo perdido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abençoe a todos nós. Vamos ficar em pé. Olhe aí para dentro da sua vida e fale com Ele a respeito de você. Volte-se para o irmão que está ao seu lado, diga a ele algo pelo que você gostaria que ele orasse por você. E pergunte a ele o que ele gostaria que você orasse por ele. E orem uns pelos outros, vamos orar uns pelos outros. Em nome de Jesus.